Vamos lá, pessoal, começar nosso bloco 3. Terminamos o bloco 2, eu falei de alguns empregados especiais, para ter cuidado com o policial militar, para ter cuidado com o jogo do bicho, policial militar na súmula 386, jogo do bicho na OJ 199, e eu falei que o jogo do bicho, o objeto é ilícito, o contrato é nulo. Falando de contrato nulo, me recordo também de uma súmula muito importante, pessoal, que é a súmula 363, que remete àquele trabalhador contratado pela administração pública sem, no entanto, ter realizado concurso público. Nós sabemos que o artigo 37, parágrafo 2º, né, da CLT, da Constituição Federal, determina a obrigatoriedade da realização de concurso público para ter vínculo de emprego com a administração. Mas é muito comum até hoje no nosso país, empresas públicas de cidades um pouco mais afastadas, sociedades de economia mista e até mesmo, às vezes, a administração direta, contratar pessoas sem concurso público e também que não seja pouco pagar em comissão, contratar direto. A contratação direta de uma pessoa como esta, ela gera uma flagrante ilegalidade, na medida que fere o princípio da impessoalidade, da moralidade. E quais as consequências de um contrato como esse? Você ficou anos trabalhando na administração pública, mas ao analisarmos o seu ingresso, verificamos que você ingressou após a Constituição de 88, mas não tinha feito concurso público. O seu contrato é nulo e a súmula 363 dispõe: contrato nulo não gera efeitos. Se o contrato é nulo e não gera efeitos, o que acontece? Retorna ao status quo ante e eu tenho como devolver a mão de obra desprendida pela pessoa? Então ele também não precisa devolver o salário. Ele teria direito a saldo de salário e FGTS. Então fiquem atentos. Se cair alguma coisa na prova acerca de contratação pela administração pública sem concurso público, a resposta seria a súmula 363. O empregado teria direito apenas a saldo de salário e FGTS. Ok? Ok, pessoal. Professor, tem mais uma súmula que fala sobre essa. É a súmula 430. Lembra, no passado nós tínhamos muito bancos estaduais. No Rio de Janeiro você tinha o Banerj, em São Paulo você tinha o Banespa, em Santa Catarina você tinha o BESC, em Minas você tinha o BENGE, e assim sucessivamente, todo mundo tinha o seu banco estadual. Esses bancos tinham como sua natureza jurídica empresas públicas. E para você trabalhar neles tinha que ter concurso público, como tem hoje para o Banco do Brasil, como tem hoje para a Caixa Econômica. O que aconteceu com esses bancos? A maioria foram privatizados. No Rio de Janeiro, o Banerj foi privatizado para o Itaú. Em São Paulo, o Banespa foi privatizado para o Santander. E o Bradesco privatizou muito desses bancos, e assim foi. Fato é, você era empregado daquele extinto banco público que se transformou em Itaú, se transformou em Bradesco. Quando o Itaú foi lhe mandar embora agora, verificou que você tinha ingressado antes da privatização, mas depois da Constituição de 88 não tinha feito concurso público. Aí o Itaú achou, opa, esse cara aqui entrou depois da Constituição de 88 e não fez concurso público. Esse contrato nasceu nulo. E aquela nulidade vai viciar todo o contrato, porque ele não poderia ter ocupado esse lugar. Aí vem a súmula 430 e fala negativo. Realmente o contrato nasceu nulo, mas quando a empresa foi privatizada e você continuou com ele, convalidam-se os efeitos do contrato e não há o que se falar em nulidade. Tá? Então, quando você foi contratado por uma empresa pública, dou o exemplo daqueles bancos estaduais que foram todos privatizados. Mesmo que a sua contratação tenha sido após a Constituição de 88 e você não tenha feito concurso público, na medida que o banco, ao privatizar, continuou com a sua mão de obra, ele passa a dar legalidade àquele contrato. É o que prevê a súmula 430 do TST. Beleza? Falou, professor. Agora, dando seguimento ainda a alguns empregados especiais, eu vou falar de um muito famoso com vocês aqui, que está muito em moda, o trabalhador doméstico. Doméstico tem bombado aí
as provas, bombado as redes sociais, bombado nos noticiários a todo momento por conta da Emenda Constitucional 72. Nós tivemos há pouco tempo uma emenda constitucional que alterou o direito dos trabalhadores domésticos. Portanto, mais do que provável, é possível que isso seja cobrado em sua prova. O que foi alterado? Professor, eu estou vendo muita gente comentando que com essa emenda que o senhor citou aí, a emenda 72, o doméstico passou a equiparar ao urbano e eles passam a ter os mesmos direitos. É verdade? Não, não é verdade isso. Vamos entender como funciona essa questão do doméstico. Quando da elaboração da CLT em 1943, o legislador à época, na década de 40, entendeu que a família, como ela não tem fins lucrativos, a reunião de uma mulher com um homem, eles não teriam condições de arcar com todos os encargos que um trabalhador normal gera. Se eu fico sem meu salário, não consigo nem pagar o dele, o meu salário já é apertado, como é que eu vou recolher tanto assim? Então, qual foi a solução dada pelo legislador? Excluiu o doméstico da aplicação da CLT. A CLT, que traz tantos direitos, ela diz no artigo 7º, a linha A, esta consolidação não se aplica aos domésticos. Então, o doméstico ele não é regido pela CLT. Se o doméstico não é regido pela CLT, havendo um conflito sobre esta categoria, quais serão os dispositivos que vão nos auxiliar para solucionar esse conflito? Aí o doméstico ganhou uma lei só para ele, que regulamenta a profissão de doméstico e traz as peculiaridades acerca dessa profissão. É a Lei 5859 de 1972. Então, o doméstico é regido por lei própria. Ele não está na CLT, está na Lei 5859 de 72. E assim funcionou muito bem. 45 anos depois que a CLT foi feita, nosso país se depara com uma nova ordem social e agora elabora uma nova Carta da República, que é a nossa famosa Constituição 88. Quando da elaboração da Constituição, o legislador constituinte voltou a se debruçar sobre esse tema e discutiu, será que agora, quase meio século depois, já não é um momento em que o doméstico deve ser equiparado ao urbano? Por que digo isso? Porque estamos aqui preparando o artigo 7º da Constituição, com os direitos dos trabalhadores, e vamos colocar o doméstico aqui no caput desse artigo, para que ele também tenha os 34 incisos ligados a ele, do artigo 7º, porque o artigo 7º tem 34 incisos, 13º, férias, jornada, tudo está lá. O legislador constituinte, ao final dos debates com seus pares, chegou à conclusão que não, o doméstico não tinha que estar incluído no caput do artigo 7º, que o doméstico não tinha que receber todas essas vantagens. E foi lá. Quando terminou os 34 incisos, ele escreveu, o legislador constituinte, artigo 7º da Constituição, parágrafo único, são assegurados a categoria dos trabalhadores domésticos apenas esses incisos. E a época, em 1988, destes 34, garantiu ao doméstico apenas 9 incisos. Os básicos. 13º, férias, aviso prévio, licença paternidade, licença maternidade, aposentadoria, repouso semanal remunerado, só coisa básica. De lá para cá, existiu uma pressão social para que os domésticos conquistassem mais benefícios. Essa pressão, ela resultou na PEC 66 e, posteriormente, na Emenda Constitucional 72. Professor, a Emenda Constitucional 72 já cai na minha prova? Já. E ela acaba com o parágrafo único e leva o doméstico para o caput do artigo 7º, dando a ele os 34 incisos? Não. Então, aquela lenda que doméstico foi equiparado por urbano não é verdade. O que ela faz? Ela mantém o doméstico no parágrafo único do artigo 7º, tão somente aumentando o rol de benefícios destinados a ele. Ele que até então tinha direito a apenas 9 dos 34 incisos, agora passa a ter direito a 25 dos 34 incisos. Estendeu aos trabalhadores domésticos quase todos os incisos, mas ainda existem
incisos que não se aplicam aos domésticos. O que o examinador pode querer de mim nessa prova acerca da emenda constitucional 72, professor? Pode querer saber se você decorou dos incisos do artigo 7º da Constituição quais que se aplicam aos domésticos e quais não se aplicam. Isso sempre foi uma pergunta clássica de prova. Então é importante que você abra a sua CLT, abra aí na Constituição Federal e veja o parágrafo único, porque é possível que ele queira saber quais desses incisos se aplicam ao trabalhador doméstico. E mais, destes novos incisos aplicáveis aos domésticos, alguns são de aplicação imediata e outros dependem de regulamentação, tais como o FGTS, o adicional noturno, o salário família, o seguro-desemprego, que ainda devem ser regulamentados. Esta regulamentação não foi elaborada pelo Congresso. Pela movimentação que eu posso verificar, no ano de 2013 não deve ter promulgação de nenhuma lei nesse sentido. Fui informado que por conta de 2014 ser um ano eleitoral, o Congresso está segurando alguns projetos para só soltar em 2014 no ano eleitoral. E pelo que me consta, esse é um deles. Então, para a sua prova agora, por exemplo, doméstico tem direito a FGTS? Sim, mas o pagamento tem que ser regulamentado e está aguardando de lei que regulamente. Então, é importante que você possa dar uma decorada em quais são os benefícios que dependem de regulamentação. Perceba que eles são obrigatórios, mas a forma de conceder deve estar regulamentada e ainda estamos aguardando essa regulamentação. Então, muita gente me pergunta, professor, o que eu devo estudar para a prova acerca da alteração do doméstico? Deve estudar o parágrafo único do artigo 7º da Constituição. Isso pode realmente ser perguntado a você. Tá. E mais o que, além dessa alteração do artigo 7º, parágrafo único, pode me ser cobrado em prova? Além do artigo da emenda constitucional 72, a própria lei do doméstico pode ser cobrada em prova. E não é incomum a prova da OAB cobrar uma perguntinha de doméstico, não. Vira e mexe pergunta, que é a lei 5859 de 72. E o que eu tenho de importante nessa lei? Primeiro, o artigo 1º dessa lei já define quem é doméstico. Quando eu falo doméstico, eu estou me referindo a quem? Essa lei que eu acabo de citar, 5859, ela deve ser aplicada a quem? A apenas aqueles que lavam louça? Não. Doméstico não é uma espécie, sim um gênero. A expressão doméstico, ela deve atingir a todos os trabalhadores que prestam serviços para a família do Renato Saraiva, para a família de Ariana Manfredini, independente das funções que eles exerçam dentro de casa. Tem gente que cuida das crianças, tem gente que cuida dos idosos, tem gente que faz a segurança da família. A Ariana, rica, tem um helicóptero. O piloto do helicóptero atende a família dela. Então, dentro daquele contexto, se aplica o piloto do helicóptero a lei 5859, que é a de empregado doméstico. Professor, mas ele tem profissão, ele é piloto de helicóptero. O motorista também tem profissão, é motorista. O segurança tem profissão, é segurança. O jardineiro tem profissão, é jardineiro. Não estou falando que eles não têm as suas profissões, mas quando contratados para dentro da minha casa são considerados domésticos. Um enfermeiro. Michael Jackson não tinha um médico? Se Michael Jackson morasse no Brasil, o médico de Michael Jackson seria regido pela lei de doméstico, porque trabalhava dentro da residência. O artigo 1º define doméstico como aquele que trabalha de forma contínua, sem fins lucrativos. Por quê? Se a Ariana usa aquele helicóptero para ganhar dinheiro, então o piloto deixou de ser doméstico. Se a minha empregada passa a fritar salgadinho para fora, então ela deixa de ser doméstica. Quer dizer que ela deixa de ser minha empregada? Não. Simplesmente, como eu estou ganhando dinheiro com a mão de obra dela, ela passa a ser uma empregada regida pela CLT com todos os direitos e deveres que a CLT impõe. Ok? Ok, professor. Lembrar vocês que apesar da lei ser de 1972, em 2006 essa lei sofreu algumas alterações
e as alterações até hoje são cobradas em prova. Quais, por exemplo? Essa lei ganhou o artigo 4º-A, que diz o artigo 4º-A, que a empregada doméstica também passa a ter direito à garantia de emprego da gestante. Antigamente, se a doméstica ficasse grávida, podia perder seu emprego. Agora, não. Ela passa a ter o mesmo benefício que os demais trabalhadores, a garantia de emprego da gestante da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Você só poderia mandá-la embora por justa causa. Sem justo motivo, não poderia. No passado, os empregados domésticos teriam direito a 20 dias úteis de férias. Agora, não. São 30 dias corridos como qualquer trabalhador. Férias do seu doméstico é como se fossem suas férias, 30 dias. No passado, doméstico não tinha direito a feriados. Agora, passa a ter direito a feriados como qualquer outro. E aí não me importa se estamos diante de feriado municipal, estadual ou federal. Feriado é feriado e ela tem direito a feriado. Tá? De todas as alterações agora da Emenda Constitucional 72, talvez a mais impactante foi a concessão da jornada de trabalho. E essa já em vigor, não dependendo de regulamentação. Antigamente, o doméstico não tinha direito à jornada de trabalho. Hoje, ele vai trabalhar no máximo 8 horas por dia, como qualquer outro empregado. Tá? O repouso semanal remunerado, ele sempre teve. Agora, a jornada de trabalho, ele nunca teve. A partir de agora, se o seu doméstico trabalhar mais de 8 horas por dia, passa a ter direito às horas extras como qualquer outro trabalhador. Tá? Criou-se o limite de jornada de trabalho para ele, assim como a qualquer outro. Okay? Mas o que, professor? É muito comum e até cultural que as pessoas que trabalham na sua casa não tragam comida da casa deles. Eles comem a nossa comida, eles utilizam dos produtos de higiene pessoal que ali se encontram, do sabonete, mas muitos até dormem na casa, por exemplo, uma babá noturna, um cuidador de idosos. E o que isso tem de interessante? Primeiro, que você não pode descontar do salário do seu empregado nada a título de alimentação, moradia e produtos de higiene pessoal. Tá? Então, mesmo que ele more na sua casa, você não pode descontar, porque senão a pessoa morava no quartinho de empregado, era muito comum os prédios antigamente ter dependência de empregados, e eu descontava do salário dele 10% daquele quarto que eu cedi. Caso contrário, ele pode voltar para a casa dele todos os dias lá na periferia, que era muito longe, então ele preferia ficar no quartinho. Aqui na minha casa você pode almoçar e jantar, só que eu desconto também mais 10%. Não. Você não pode efetuar descontos no salário do seu empregado. Todavia, esses benefícios também não podem ser considerados como natureza salarial. Então, os benefícios que eu forneço não possuem natureza salarial. Tá? Uma outra coisa que chama a nossa atenção é a respeito da lei de impenhorabilidade do bem de família. Aquela lei 8.009, que protege o devedor contra seus credores, da única casa da família, dos bens necessários que guarnecem a residência. Essa lei não se aplica contra a reclamação trabalhista de empregado doméstico. Então, o seu empregado doméstico ele pode processar você e penhorar sua única casa, sua geladeira, seu fogão, porque a própria lei prevê no artigo 3º que ela não tem aplicabilidade contra ações promovidas pelo trabalhador doméstico. Okay? Hoje, com a Emenda Constitucional 72, o trabalhador doméstico está praticamente aí equiparado ao urbano, com todos os direitos e deveres a todos os trabalhadores normais, mas ainda com algumas peculiaridades. Por isso, não posso colocar em prova que a Emenda Constitucional 72 equiparou o urbano ao rural. Não dá para colocar isso em prova. A Emenda Constitucional 72 apenas aumentou o rol de benefícios destinados aos trabalhadores domésticos. Agora, o parágrafo único, ele tem 25 incisos, quando no passado tinha apenas 9 incisos. O trabalhador doméstico ele passa a ser praticamente um trabalhador como qualquer outro e fica muito caro. Existe também a discussão acerca, professor, quando que é diarista, quando que é doméstico? Eu preciso assinar a carteira da minha diarista? Isso não é uma discussão para uma primeira fase de OAB. Existe uma lenda urbana que se a diarista for na sua casa 2 vezes por semana não vai gerar vínculo. 3 vezes por semana tem que assinar a carteira. Isso é uma lenda urbana. Esse fato de 2 e 3 vezes
é um indício que o juiz sim tem que levar em consideração. Mas isso por si só não é suficiente para a concessão de uma sentença. Vai ser necessário o juiz instruir o processo, ouvir depoimento pessoal, testemunhas, para chegar a uma conclusão. Desta forma, por ser algo subjetivo, não comporta uma pergunta de marca X. Tá? Então essa pergunta, quantas vezes por semana faz com que a doméstica passe a ter direito à carteira assinada e até quanto é diarista, não é uma pergunta objetiva, portanto não é uma pergunta de sua prova de primeira fase. Razão pela qual não se preocupe com isso neste momento do seu estudo. Vamos por parte? Primeiro você tem que passar na prova do OAB. Eu sempre brinco com os meus alunos, nós não estamos aqui para aprender direito, estamos aqui para passar em prova. Depois que nós atingimos nosso objetivo, com a carteira na mão, e aí vamos discutir teses, debater, abrir grupos de estudos até mais profundos, filosóficos, mas nesse momento da vida não, eu quero passar na prova, uma coisa de cada vez, ok? Ok. Temos um papo aí sobre o trabalhador doméstico, e achamos que tem uma probabilidade substancial de ser cobrado na sua prova. E vamos falar agora sobre trabalhador rural, que é possível também ser cobrado na sua prova. Lembra que eu disse que quando da elaboração da CLT em 1943, o trabalhador doméstico foi segregado, expulso da CLT no artigo 7º? Expulso junto com ele foi o rural, no mesmo momento, com o mesmo pé na bunda. O artigo 7º da Constituição diz: não se aplica esta CLT, esta consolidação não se aplica aos trabalhadores domésticos, a linha A, aos trabalhadores rurais, a linha B. Rural também não é regido pela CLT, tá? Tá lá no artigo 7º, linha B, a expulsão dele. Se o rural não é regido pela CLT, tem alguma lei que regulamenta o trabalho rural? Sim. Lei 5889 de 73. Lei 5889 de 73 regulamenta o trabalho rural. Tá? E aí as peculiaridades do rural está dentro dessa lei. Elaboração da Constituição 88. Vamos equiparar doméstico ao urbano? Não, coloca ele lá no parágrafo único. Vamos equiparar o rural ao urbano? Vamos. O rural conseguiu aquilo que o doméstico não conseguiu. Quando da elaboração da Constituição ele foi equiparado ao urbano. E aí você me pergunta, professor, desses 34 incisos do artigo 7º, quais deles se aplicam ao rural? Todos, porque o rural foi para o caput do artigo 7º. O caput diz lá, antes dos 34 incisos, são direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Rural está lá no caput do artigo 7º da Constituição. Então, os 34 incisos são aplicáveis também aos rurais. Agora, a regulamentação de alguns deles está na lei própria do rural. Por exemplo, rural tem direito adicional noturno? Tem, está lá no artigo 7º. Agora, o adicional noturno do rural é diferente do urbano, porque assim prevê a lei dele. Enquanto, título de lembrança, o urbano tem o horário noturno compreendido das 22 às 5 e o seu adicional é de 20%, o rural é diferente. O horário noturno do rural está compreendido para quem trabalha na pecuária das 20 às 4, para quem trabalha na agricultura das 21 às 5. E se o adicional noturno do urbano é de 20%, o do rural é de 25%. O adicional noturno do rural é melhor que o do urbano. Uma outra peculiaridade. A hora noturna do urbano, ela se configura com 52 minutos e 30 segundos. É o que nós chamamos de hora reduzida. Isso está no artigo 73 da CLT. Para o rural, não. Para ter direito a ganhar uma hora, ele tem que trabalhar efetivamente 60 minutos. Essa peculiaridade de hora reduzida não se aplica ao rural. E, infelizmente, isso deve ser decorado. Não tem como. Todos os professores brincam com isso. O professor Renato sempre brinca também com o horário noturno. Na hora de você olhar a prova, você vai... Nossa, eu já não lembro mais qual é o horário do urbano, qual é o horário do rural na pecuária, qual é o horário do rural na agricultura. O do urbano você vai lembrar, fique tranquilo, das 22 às 5 você não esquece mais. O problema é, qual desses aqui se aplica rural na pecuária, rural na agricultura? Isso você já não lembra mais. Lembre. Eu lembrei, ó, uma das melhores metodologias de memorização é fazer analogia com coisas idiotas. Eu ouvi uma frase há 10 anos atrás, a vaquinha acorda mais cedo.
Aquilo era idiota, mas por isso eu gravei até hoje. Toda vez que eu estava na dúvida qual desses horários se aplica na pecuária, como eu lembrava que a vaquinha acordava mais cedo, qual que levanta mais cedo? É o de 20 às 4, então esse aqui é o horário da pecuária. Como era um correlacione de 2, só sobrou 21 às 5 para a agricultura. Renato brinca, a vaca tem 4 patas, então aquele que tem o horário das 4 é o da vaca. Não importa. Fato é, não importa com que brincadeira você vai levar isso. Eu preciso que você lembre que das 20 às 4 é pecuária, das 21 às 5 é agricultura. Que o rural não tem direito à hora reduzida, portanto precisa trabalhar 60 minutos. Em contrapartida, o adicional noturno do rural é melhor do que o do urbano. Isso tem que estar tudo decorado por vocês. Tá? Uma peculiaridade que surge na lei do rural é, no ano de 2008, a criação do artigo 14A. E o que diz o artigo 14A? O trabalho rural ele tem uma peculiaridade muito grande, principalmente quem trabalha na agricultura. Esse homem que trabalha no campo na agricultura, nós chamamos ele de safrista. Ele não fica os 12 meses na fazenda, ele vem para o plantio e para a colheita, para a safra. No plantio eu contratei ele, o plantio demorou 2 meses. Agora o feijão vai ficar 6 meses lá até crescer. Não sei se são 6 meses não, estou só brincando aqui, pode ser 3, 4, não tem nada disso, gente. Eu preciso contratar essas 200 pessoas para ficar sentada no chão durante 6 meses olhando para o feijão crescer? Não. Mandei embora, contratei só por aqueles 2 meses. Eu vou precisar deles quando agora? Agora, na colheita. Quando o feijão já estiver pronto, eu chamo eles para colher o feijão. Nisso eles ficam quicando de fazenda em fazenda. Trabalha no plantio de um, depois vai plantio de outro, aí já está na época de voltar para a colheita nessa fazenda, e assim ele vai rodando de fazenda em fazenda. Esse trabalhador agora, de acordo com o artigo 14A, vai ser chamado de trabalhador rural de pequeno prazo. Trabalhador rural de pequeno prazo é considerado aquele que trabalha até no máximo 2 meses por ano para a fazenda. Se eu contratei você para trabalhar no máximo por 2 meses esse ano, eu posso te enquadrar no conceito de trabalhador rural de pequeno prazo, desde que eu, fazendeiro, seja pessoa física. Porque se for a fazenda da Parmalat, uma fazenda pessoa jurídica, não pode enquadrar o cara no artigo 14A. Tá. E qual o benefício de enquadrar ele no artigo 14A? Trata-se de um contrato por prazo determinado e o registro da CTPS se torna facultativo. Como assim, professor? O próprio artigo 14A fala que ao contratar esse trabalhador rural de pequeno prazo, você pode assinar a carteira de trabalho dele ou fazer um contrato por escrito numa folha. O fato de você fazer um contrato por escrito numa folha e não registrar a sua CTPS lhe retira direitos trabalhistas? Não. Os direitos são os mesmos, ele vai ter direito a tudo. A única diferença é que a burocracia do registro da CTPS se tornou desnecessária, se tornou facultativa, pelo fato desse empregado trabalhar, às vezes, 8, 9 fazendas por ano. Nesse caso, professor, se eu não assinei carteira, quer dizer que eu não preciso recolher previdência? Precisa recolher previdência, precisa depositar FGTS. Ele vai trabalhar no máximo 8 horas por dia, mas o registro da CTPS não é tão obrigatório. Pode ser celebrado num contrato por escrito entre o empregado e o empregador. Tá? Então fiquem atentos. Trabalhador rural está no caput do artigo 7º, ele é detentor de todos os benefícios destinados aos empregados urbanos, a ele se aplica tudo, mas temos a peculiaridade da lei do rural, que é a lei 5889/73, que traz algumas distinções típicas desse trabalhador. É comum pergunta em prova sobre o trabalhador rural, professor? Não. Não é comum, até porque nós não temos grandes peculiaridades assim do trabalhador rural, mas é possível, é. Quando cai, a pergunta mais comum em concurso é acerca do horário noturno. Essa é a mais famosa. Mas tenho visto algumas perguntinhas também sobre esse artigo 14A, que é o trabalhador rural de pequeno prazo. Vale a pena você dar uma lida nele com calma. Então passa os olhos aí na lei do rural, porque é ali mais uma chance de você gabaritar uma questão de direito de trabalho. Ok? Pessoal, estamos indo para o nosso 4º e último bloco, onde estamos fazendo um apanhado geral da matéria para cobrir você com todo o conteúdo programático, visando você
gabaritar essa prova de trabalho. Bebe uma água e me encontra lá. Bloco 4. Clica lá, pessoal.